Muito bem, pessoal. Vamos lá para a nossa aula 6. Na nossa aula 6, nós vamos ver a segunda parte sobre búfalos. Agora sim, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o produto desse animal, criação e também mercado. Meu diretor, na tela. Olha aí, pessoal, aula 6.1. Professor, nós vamos ver o que mesmo? Olha aqui, ó. Manejo de produção, manejo de reprodução, manejo de produção de leite e carne, doença e mercado. Búfalos. Manejo de reprodução. Os bubalinos apresentam-se bastante promissores para a exploração pecuária brasileira, pela grande capacidade e as condições climáticas do país. A capacidade reprodutiva é de desenvolvimento e é considerada mais rápida que a dos bovinos. Pessoal, quando a gente fala que a capacidade reprodutiva e de desenvolvimento é mais rápida que de bovinos, o que tem que vir na nossa cabeça? Que ele vai ficar o quê? Menos tempo no pasto, se você realizar o processo extensivo. Professor, se eu realizar o processo intensivo, menos tempo naquele galpão. O que isso significa, professor? Ele corre menos risco de adversidades infecciosas, melhor controle entre parasita hospedeiro. E ainda, maior uso das instalações. O fluxo é mantido. Isso, eu estou falando só de corte. E se eu falar de leite? Então, nós temos aí um ganho, não só na ocupação das instalações, mas também quando a gente vai mudar o plantel, tá? Porém, quando a produção de carne e leite, há um número pequeno de raças para esse fim, tá? O que é isso, professor? Nós vimos lá na primeira aula que não são todos com dupla aptidão. Então, eles são muito específicos, né? É só uma que tem a dupla aptidão. E aí você tem que verificar uma coisa, a necessidade aumenta. O quê? Do animal, para manter a produtividade. Então, quando você vai fazer a pecuária de búfalos, você tem que decidir se você quer ir para a área de corte ou ir para a área de leite. É igual, pessoal, os bovinos. Os bovinos, hoje, quem é do leite, quem é do corte é do corte. Não tem como você misturar porque a demanda é diferente. Tá bom? O dos búfalos não fica tão distante. Não destoa, né? Ok, manejo reprodutivo. O manejo inicia-se a partir da aquisição dos animais e permanece até a sua produção, ou que a gente chama de parto. Por isso, é importante se atentar aos diversos aspectos que compõem o manejo. Dentre eles, destaca-se, olha aí, isso aqui é importante. Período de serviço e período de intervalo de parto. Período de serviço corresponde ao tempo que vai do parto até a primeira cobrição fértil. Período de intervalo é a mais importante e depende de todas as práticas feitas no rebanho. O intervalo de parto não deve ultrapassar de 60 a 90 dias para alcançar uma cria por ano. Então, para você ter uma cria por ano, você tem um intervalo do parto entre 60 a 90 dias. Professor, por que tem essa variação? Dois fatores. Essa variação está relacionada à raça. Aí, quando você for definir a raça,
você vai ver o intervalo. E outra, também depende do fluxo. Então, você vai, dependendo do fluxo, você vai fazer esse intervalo. Não pode ser menos e não pode ser mais, porque aí você vai estar superestimando a utilização dos espaços necessários e aí você não vai atender também, se for menos, né, o fluxo da produção. E se você pulsar, se você passar de 90, você vai estar subutilizando esses animais, as fêmeas, é claro, e aí você pode também, ela não pode se recuperar para o próximo parto, porque quando ela está amamentando, ela já está lá, então tem que ter as vacas. Quando as vacas estão amamentando, ela já está com um bichinho lá dentro do bucho dela, ela vai para parir. Então tem que ter um intervalo em relação a isso. A eficiência reprodutiva do rebanho quanto à seleção dos reprodutores e matrizes. Só lembrando, pessoal, quando a gente fala reprodutores, é macho. Quando a gente fala matriz, é fêmea. Por que tem essa separação? Porque tem uma distinção. Não, é óbvio, né? Não só na morfologia, mas nas necessidades do reprodutor. Em búfalo, não tem a distinção de touro, boi e bezerro, como a gente vê, tá? Como a vaca, né? Tem vaca e tem bezerra, mas essa distinção não tem. Dependerá do nível de melhoramento genético implantado. O período de monta, olha aí, ó. Lembra na primeira aula? O período de monta, peraí. O período de monta dos bubalinos podem ser feito por três meios, né? Monta natural, monta controlada ou inseminação artificial. Mas espera aí. A monta natural, né, é utilizado. O que estão padronizando? Alguns criadores de búfalos já têm uma certa padronização em relação à inseminação artificial. Tá? Calma aí, não expliquei. Monta natural é quando você cria um animal solto, extensivo, e você não tem o controle. Você não tem o controle do macho que cobriu a fêmea. Eles são criados. Você só sabe que teve parto, porque ela pariu, mas você não sabe quem cruzou. Tudo bem até aí? Ponto. Monta controlada, você sabe. Por quê, professor? Porque aí você tem que ter o aspecto de melhoramento genético. O que é isso? Tem que lembrar que em animais, quando ocorre um intercurso sexual entre familiares, cai a produtividade. Um animal que tem uma característica de ser rústico começa a desenvolver determinadas doenças ou síndromes. Isso é genético. Mas também ele começa a ficar... Como é que a gente fala? Ele começa a apresentar... Ele começa a ficar menos... A imunidade dele, né? Ele perde a rusticidade. Tá bom? Então, há sim um processo de elaboração para uma inseminação artificial. Porque na inseminação artificial, aí você tem o quê? Você tem o controle da geração. Você tem como fazer esse melhoramento para esse animal ficar com características mais próximas dos bovinos, como nós temos, manter já o que eles têm e melhorar, tá bom? E claro, na inseminação artificial, você tem que fazer a sincronização. Por quê, professor? O que é a sincronização? Claro, você tem que pegar as fêmeas e realizar elas entrarem no cio juntas. O que é entrar no cio junto, professor? É em um mesmo período. Vamos lá, vou só supor. Naquela semana, elas começam a entrar no cio e você realiza o processo de inseminação naquela semana, não é num dia só. E aí você começa a padronizar o processo de criação. Aí você tem um fluxo. Manejo de produção. Usualmente,
as explorações são feitas sobre sistema extensivo, tendo como base alimentar pastagens nativas ou cultivadas, na maioria das vezes, sem o concurso de alimentação, sem um consumo, acho que é consumo, tá, pessoal? De concentrado, sendo pouco comum, até mesmo suplementação, que são os volumosos. Os búfalos vêm sendo criados usualmente em pequenas e médias propriedades. Grandes rebanhos são encontrados principalmente na região norte, onde se concentram 62% do rebanho brasileiro. Porque eles migraram para cá, tá, pessoal? A característica aqui da nossa região norte, principalmente aqui na Amazônia Ocidental, onde está aqui o estado de Rondônia, a temperatura para esses animais, a umidade, temperatura, umidade e também o nosso inverno amazônico, né? O que eu quero dizer? A época de chuva e a época de estiagem, esse cenário, regiões aqui do nosso estado que são alagadas, regiões que são secas, esses animais se adaptam muito bem e eles migram. Aí que está o negócio. São animais que instintivamente eles migram conforme as estações. Ai, obrigado, lembrei. As estações do ano. Claro que as nossas estações aqui não são estratificadas como lá no sul, no centro-sul do Brasil. Aqui não, nós só temos duas, né? Época chuvosa e estiagem. Mas entre a época chuvosa, o nosso inverno amazônico e a estiagem. Mas entre esses dois, nós temos regiões que ficam alagadas, e eles migram, foram bem adaptados, por isso que a maior concentração está aqui, tá? Estimando cerca de 25 mil estabelecimentos dedicam atualmente à sua exploração. Tem muitos lugares aqui que já estão, né, desenvolvendo um sistema de criação, uma padronização do sistema de criação. Um dos grandes desafios que se verifica na bubalinocultura brasileira reside certamente na busca da implementação, o credenciamento, melhor organização e maior equilíbrio na cadeia comercial de seus derivados. Seja da carne, ainda muito incipiente, seja o leite. Seu couro, então nós temos aí, produtos, carne, leite, couro, apesar da efetiva demanda, principalmente para a exportação. Então, pessoal, quando a gente fala de búfalo, é pouco consumo interno. Isso é tudo exportação, tá? Principalmente nas grandes dispersões de abates e insetos de seus transportes. Produção de leite e carne. Sua carne mostra-se sensorialmente semelhante à carne bovina. Quer dizer, você olha para ela, só que ela é bem mais magra, tá? Do que dos zebuínos. Porém, mantém-se usualmente macia, suculenta, pela precocidade do abate. Aí que tá. É uma carne mais magra, só que suculenta, porque os animais, eles atingem o peso em menor tempo, lembra? Lembra que eu falei que eles têm uma longevidade, mas eles atingem o peso ao mercado em menor tempo. Então, quanto menos eles passam dos zebuínos e ainda mantém a suculência e a maciez, tá? Então, você tem aí menos ocupação de espaço, a gente fala melhor utilização das instalações, né? Eles ficam menos vulneráveis às diversidades climáticas e nutricionais. Apresenta atributos de composição que permite sua inclusão na categoria de alimentos funcionais, com baixos teores de gordura. Professor, quando a gente está falando de categorias nutricionais, e a gente está falando aqui categorias de alimentos funcionais com baixo teor de gordura, é porque tem dentro... Isso é em relação à carne, isso é em relação à carne vermelha, tá? Por exemplo, comparar carne vermelha de gado com porco, qual é melhor? Porco. Comparar de carne com frango, qual é melhor? Frango. Mas,
boi, porco, frango e peixe. Para saudável, peixe. Esquece ambiente, tá? Esquece ambiente. Ah, o que você está querendo ambiente? Para saber se aquele animal foi criado ecologicamente, entendeu? Se não tem nenhum antibiótico. Então, assim, tirando isso, quando você consome a carne de porco, tudo aquilo que a gente come, a gente produz metabólitos. E esses metabólicos, dependendo da quantidade, eles são tóxicos. Então, a gente produz metabólitos e aí tem que tirar esses metabólitos. Então, quem consome carne de búfalo produz menos metabólitos. É isso. Que a gente chama de, o pessoal, né, chama de radicais livres. Então, quando a gente vai fazer uma comparação, né, do búfalo com boi, aí a gente tem aí, ó, calorias em relação, né, ao boi, é 50% a menos calorias. Colesterol, 40% a menos. Proteína tem 11% a mais. E minerais, 11%. Isso em 100 gramas. Pessoal, claro que é assim. Professor, essa é a disponibilidade. Eu não vou mentir aqui. Né? Essa é a disponibilidade nutricional do nutriente animal. Mas claro que dependendo do processo de cozimento, você vai disponibilizar mais ou menos. Tá? E também há o condimento utilizado e o armazenamento desse produto. Isso a gente tem que levar em consideração. Tá? Mas, em via de regra, em relação ao valor nutricional por grama, se a gente for comparar em relação ao do gado. Apesar de explorados em sua maioria para a produção de carne, são ainda poucas as regiões em que a cadeia comercial do produto se encontra plenamente organizada. Quando a gente fala assim, não é que é desorganizado, é o processo necessário que tem que se realizar adaptações na indústria que vai receber esse produto para ele ser o quê, professor? Aí como é que fala? Processado. Tá? Os frigoríficos, os abatedouros. Sendo usualmente os bubalinos abatidos e comercializados como se bovinos fossem. Aí que tá. Né? Por quê, professor? Tem um produto, você está ofertando um produto, mas a organização, até isso chegar lá, ele não é vendido, ele não é feito da forma que deveria ser. Mas essa organização tem necessidade. Em relação agora à área leiteira, aumenta, né, quais são os benefícios do leite de búfala? Aumenta a força óssea para que o leite... Aumenta a força óssea. Parece que o leite de todas as variedades é bastante conhecido dos seus impactos na resistência óssea e do seu desenvolvimento. Os benefícios do leite de búfala para a saúde são diversos, pois o leite de búfala possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo. Eu só quero lembrar uma coisa aqui, tá, pessoal? O leite tá excelente, né? Assim, o leite de búfala tem uma qualidade em relação ao leite de vaca. Só que o que a gente consegue observar é mais os seus derivados. O leite de búfala, na verdade, tem mais cálcio do que o leite de vaca, o que torna ainda melhor para a preservação da osteoporose. Eu vou até frisar isso aqui, que eu não sabia se falava, se não falava. Prevenção. E resistência óssea geral e resiliente. Agora, calma, aqui eu não vou poder deixar passar. Olha aqui, ó. Professor, por que quer dizer prevenção? Porque é assim, pessoal. Aí vai, não adianta ter quantidade, mas tá bom. Aí vai para todo mundo. Quando você é pequeno, você toma leite,
Aí o leite, você vai pegar o cálcio, mas você está em desenvolvimento. Então, nós, enquanto estamos na fase de desenvolvimento, podemos tomar leite para poder absorver o cálcio e realizar o processo de ossificação. Nossa! Mas por que está falando prevenção? Não. Esquece questão genética. Se a genética fala, você vai ter, ponto. Mas se você não tem problemas, né, de osteoporose, artrose, não tem? Se for ambiental, por que prevenção? Porque toda vez que você toma refrigerante, toda vez que você come uma coisa acidulenta, com água, essas coisas, ela vai neutralizar o processo de calcificação e absorção desse leite. Então não adianta nada. Tá bom? Outra, resistência óssea. Outra coisa também. Depois que você é adulto, você não absorve tanto como você absorve o cálcio tomando naturalmente do leite. Por isso que existem medicamentos que vocês, como na farmácia, vê que tem cálcio, né? Só que esse cálcio, ele não passa na nossa saúde, então você tem que ter um aditivo, por isso que é caro. Mas tá bom. Além do número de outros minerais essenciais encontrados no leite de búfala, isto inclui o cobre, manganês, fósforo e zinco, que são muito importantes, não só para o homem, mas assim, para a mulher. Porque as mulheres precisam de sais minerais e também das partes oleaginosas para o metabolismo hormonal, né? O leite de búfala possui características peculiares que os diferenciam da vaca, quando o assunto é qualidade e os benefícios que proporciona a saúde. Uma búfala é mais resistente a doenças que a vaca. Lembra que nós falamos desse processo de como é que é? Desse processo de rusticidade. Então, o processo de rusticidade favorece também, né, essa qualidade, por ter menor contato com o medicamento. Aí que tá, vocês lembram que eu falei que a qualidade do produto, tanto do leite da búfala como a carne, ela tem essa qualidade porque, pessoal, o que significa a rusticidade do animal? Claro, se você realizar os manejos adequadamente, ele não vai apresentar nenhuma sintomatologia. Aí, manejo alimentar, manejo higiênico, ele não vai ter... Ai, Deus, estou tentando lembrar desse nome, né? Vou vir daqui a pouco o nome. Menos ou mais, como é que chama? Menos ou mais... É rústico, eu não acho que porque não entra esse nome, Jefferson. Então, aí você não precisa ter medicamentos, porque quando você faz uma intervenção medicamentosa com antibiótico animal, significa que ele vai atrasar a liberação daquele leite, porque ele precisa ofertar um leite sem aditivos de medicamento. Acaba produzindo um leite mais saudável, porque não vai ter o quê? Toxinas dos metabólitos que o animal vai produzir para se desintoxicar com a intervenção medicamentosa que foi feita necessariamente por um erro, em relação ao búfalo, é um erro em um determinado manejo que você teve que fazer esse tipo de intervenção medicamentosa, tá? Então isso aí tem... Não, a gente está falando aqui do leite, mas também a gente observa isso na produção de carne. O leite de búfala é a matéria-prima ideal para a preparação de diversos pratos e produtos, como tradicional mussarela, né? Que é bem mais leve e apresenta menor colesterol. Mozzarella está escrito, é mussarela. Pois possui um rendimento muito maior que o leite da vaca. Para produzir 1 quilo de mussarela, acho que é isso, é preciso 12 litros de leite de vaca, 12 litros de vaca, e de búfala é a metade. Então tem um rendimento aí, né? Aqui, doenças, vamos lá. Embora
os búfalos sejam reconhecidamente mais resistentes a determinadas enfermidades que os bovinos. Essas duas espécies são acometidas basicamente pela mesma doença. Quer dizer, os bubalinos e os búfalos. Calma aí. As criações extensivas, quer dizer, extensivas, criadas soltas de búfalos, podem apresentar alta mortalidade de bezerro devido à infecção por toxocara vitulum. Outros parasitas gastrointestinais podem causar grande prejuízo à criação. Por isso que quando a gente fala sobre o processo de criação, em determinadas etapas, e na etapa de amamentação, por exemplo, de vaca, são criados soltos no pasto. E se tiver incidência de doenças, eu estou falando do gado, agora em relação a búfalo, eles têm que ser recolhidos, ter mais atenção se tiver histórico. A incidência de brucelose é comum em várias regiões. A tuberculose também é um problema em algumas áreas, especialmente devido à coabitação com a espécie bovina. Lembra que eu falei para vocês que quem faz criação de búfalo é bom evitar a de bovino por essa característica próxima, porque se acometer, pessoal, e também tiver uma facilidade na proliferação, você pode estar aí prejudicando um rebanho, tá bom? A leptospirose pode acometer os bubalinos, pois os micro-organismos sobrevivem melhor em regiões úmidas que são as preferidas pelos búfalos. Claro que esse tipo de sinalização tem que tomar mais cuidado com o carabau. Lembra? De todos eles, o carabau é um que tem predileção, prefere regiões alagadiças, né? Então, não que você não vai criar, mas se você criar, você tem que ter uma atenção no manejo sanitário desse animal. Isso vai favorecer que ele não fique tão predisposto. Obrigado, Senhor, lembrei. Que ele não fique tão predisposto. Outras enfermidades têm sido identificadas, entre elas tripanossomíase, filariose e sarnas. E piolho. Haematopinus tuberculatus. Caramba! Claro que todo o processo de saneamento, todo o processo de realização é através desses manejos, padronização de um calendário de vacinação, padronização de um calendário de desinfecção desses animais, não deles, só deles, mas também como das instalações e o ambiente eles vão coabitar. Mercado. No Brasil, a exploração de búfalo destina-se fundamentalmente à produção de carne. Porém, a partir dos anos 80 e 90, verificou-se um interesse crescente em sua exploração leiteira, ou com duplo propósito, carne e leite. É porque estão realizando, né, os processos de criação, o processo de você realizar os cruzamentos e também facilitar o processo de desenvolvimento dessas espécies. Claro que tanto ele na produção de carne como na produção de leite, é vantajoso você realizar os manejos e os processos de qualidade do produto em relação ao quê? A aptidão do animal. Se é destinada à carne, você faz toda a estrutura do processo sanitário, produção, criação e reprodução voltado por essa aptidão. Já se você for fazer para leite, voltado para leite. Se for para dupla aptidão, você tem que ter um consórcio entre as instalações e o ambiente também necessário para realizar os manejos necessários. Professor, isso é o manejo de produção, tanto para carne como para leite? Sim, ó, esse é o manejo de produção. Usualmente, vamos lá, para a gente relembrar,
Usualmente, as explorações são feitas sobre sistemas extensivos. Para quê? Manejo de produção, que é criado solto. Tentando como base alimentar pastagens nativas ou cultivadas na maioria das vezes. Porque dessa forma, pessoal, você realizando o processo de cultivo, você pode estar introduzindo rotação de cultura. Você pode estar introduzindo a rotação de cultura, de pastos, e também você alterna. Se você realizar piquete, mas professor, dessa forma não é criação extensiva. É aí que nós temos, é por isso que eu falei para vocês. Se você for realizar o processo de produção de carne extensivo, tem que lembrar, meu amigo, em relação a esse sistema, como é que você vai fazer o controle de pastagens? Como é que você vai fazer em épocas de seca? É favorecer, é você ofertar o volumoso triturado, ou então você vai fomentar, oferecer o feno. Então você tem que tomar cuidado em relação ao processo extensivo que eles falam, mas você tem que ter, tipo assim, o plano B em determinadas estações que eu já sei que vai acontecer. Estações onde o período de produção de volumosos favorece eu já fazer o armazenamento, tá? Os búfalos vêm sendo criados usualmente em pequenas e médias propriedades. Isso garante a familiarização do sistema de criação com os criadores que estão iniciando essa implantação. Grandes rebanhos são encontrados principalmente aonde? Aqui na região norte, aonde se concentram 62% do rebanho brasileiro, estimando-se cerca de 25 mil estabelecimentos se dedicam atualmente à sua exploração. Como eu falei no slide anterior, na lâmina anterior, pessoal, aqui é uma região, aí eu vou falar aqui no estado de Rondônia, né, Amazônia Ocidental. É uma região que já está bem caracterizado, né, caracterizado épocas de chuva, épocas de estiagem. E também temos regiões que são alagadas, que têm esse clima e tem esse favorecimento da adaptação desses animais. Só que a gente não pode pensar somente nos animais. Por quê? Porque quem cria, planta. E quem planta, cria. Não, na verdade, quem cria, planta. Por quê, Jefferson? Porque ou você vai comprar ração, ou você vai comprar a nutrição desse animal, ou você vai produzir. E nós vimos aqui que, diferentemente da produção de gado bovino, os búfalos, na maior parte da sua nutrição, é volumosa. A ração não é a principal, não é a ração é suplemento. Então, quando a gente vai falar de volumoso para esses animais, tem o volumoso para a fêmea lactante e tem o volumoso para os animais que estão sendo direcionados para corte. E aí sim, tem que verificar o processo dinâmico da definição. Vai ser corte, vai ser leite, mesmo que você tenha aí um animal com a característica de dupla aptidão. Um dos grandes desafios que se verifica no bubalinocultura brasileira reside nisso. A busca da implementação, melhor organização e maior equilíbrio na cadeia comercial dos seus derivados. Seja de carne, ainda muito incipiente, e seja de leite. Seu couro, outra característica de produto, seu couro, apesar da efetiva demanda, principalmente para a exportação, é ainda pouco explorado no Brasil. Então, pouco que se tem, muito, é voltado para a área da exportação. Principalmente em função da grande dispersão dos abates, o que encarece o transporte e reduz a escala do processo. E produção de leite e carne, como nós falamos. Sua carne mostra sensorialmente semelhança à carne bovina. A magreza dos zebuínos.
porém mantém-se usualmente macia e suculenta. Então, a carne do boi, tanto como a carne como o leite bovino, a carne do búfalo e o leite do búfalo, ela é superior em relação à carne bovina. Tem menor toxidez. Isso, pessoal, levando em consideração que esse animal, por ser rústico, vamos supor, ele tem menor predisposição a desenvolver algumas doenças. Tem, se não errar lá no manejo. Então você não vai ter aditivo de antibiótico. Muitas vezes você está tomando leite com antibiótico, muitas vezes você está comendo uma carne com antibiótico. Então você produz metabólitos que podem acarretar aí doenças futuramente. Então é um produto de qualidade em relação à carne e leite. Lembra que nós até colocamos aí um comparativo nutricional em relação ao do búfalo e a dos bovinos, levando em consideração que é um animal jovem, lembra? O abate, o processo de permanência desse animal na instalação é menor do que o processo do bovino. Então, isso dá qualidade. Você está comendo um animal, você está tendo um produto novo, melhor utilização das instalações, ele não fica exposto para ocorrer algum processo infeccioso e você ter que fazer uma intervenção medicamentosa. Isso, professor, é em relação à carne do... tá aqui, ó. Né? Eu falei. Apesar da exploração... Sim, maciez, produto, organização, comercialização. E o leite? Os benefícios, né? Além do leite, os benefícios do leite de búfalo estão em relação aos seus derivados. E também tem aí auxiliado no processo por apresentar uma concentração superior de cálcio na prevenção e resistência a doenças degenerativas ou também doenças que podem ser acometidas em relação à osteoporose, além do número de outros minerais essenciais encontrados no leite de búfalo em relação à vaca, incluindo cobre, manganês, fósforo e zinco. Isso também considerando aí, o leite de búfalo possui as características peculiares que os diferenciam da de vaca, quando o assunto é qualidade e benefício proporcional à saúde. Uma búfala é mais resistente a doenças do que uma vaca. E isso, né, reduz aí a intervenção por medicamentos, principalmente antibióticos. E aí, falando de doenças, nós falamos aí, apesar de ser um animal rústico, eles podem ser acometidos por algumas doenças. E aí sim, pessoal, isso ou foi um equívoco na hora do processo do manejo, né? Ou alterações gastrointestinais, infecções Toxocara vitularium, né? Outros parasitas também gastrointestinais podem prejudicar quem? Principalmente os bezerros. Incidência de tuberculose, leptospirose, tripanossomíase, filariose e sarnas. Claro, como nós falamos, um processo de vacinação, um processo de manejo sanitário se faz necessário e padronizados para a criação desses animais. Para mim, meu diretor? Pessoal, finalizamos aqui, daqui a pouco eu volto para aquele bate-bola, jogo rápido, vou deixar vocês fazendo exercício. Assim que eu voltar, a gente faz aquele bate-bola e aí vocês fazem os exercícios, tá bom? Tchau!